Fala galera, e aí, tudo bem? Comigo tudo ótimo. Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês como que é o nosso dia a dia, como que foi as adaptações, quais são as coisas que acontecem curiosas no nosso dia a dia. Então eu acredito que vai ser bem legal, fica aí. Nós sempre tratamos a adoção como uma coisa muito natural, muito certa, muito segura. Mas tem alguns momentos que no nosso dia a dia a gente enfrenta algumas dificuldades ou preconceitos, né? Uma das primeiras dificuldades, se a gente pode dizer assim, né? Mas uma das primeiras coisas que aconteceu foi na escola. Na escola é trabalhado, né? Quando eles são pequenininhos, quando que o seu primeiro dentinho caiu, quando que você deu o seu primeiro passo, qual foi a sua palavra. E confesso, quando chegou nesse momento, eu fiquei meio sem reação, assim, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Então eu conversei com a escola e falei, olha, a gente pode tratar de coisas de quando eles estavam já com a gente pode fazer dessa forma? Aí a escola sem problema, foi muito solícita. Todas as escolas que as crianças estudaram até hoje sempre foram muito solistas com relação a isso. Eu nunca tive nenhum tipo de preconceito por causa da adoção na escola. Algum comentário que a pessoa não acha que é preconceituoso, mas é aquela coisinha que tá velada, que é aquela coisinha que tá lá no íntimozinho, que a pessoa fala, ai, sem nenhum tipo de preconceito ou nada, mas que no fundo tem sim e a gente sente isso. Uma das coisas que é muito importante e que a gente trabalha no nosso dia a dia é trabalhar a adoção com as próprias crianças, com os filhos. Fernanda, mas é pra ficar falando sobre o seu passado, sobre a vida adotiva, sobre como que é. Não é disso que eu tô falando. O que eu tô falando é pra você tratar isso tudo com naturalidade. Tem muitas pessoas que querem esquecer que tem filhos adotivos e que os filhos... Blá, blá, blá. Não, isso não tem como. Não tem como. Você tem os filhos vieram pela adoção, então você tem que trabalhar isso neles. Por exemplo, eu e a Naná, nós somos fisicamente muito diferentes. Ela tem o cabelo negro, tem o cabelo grosso, ela é mais morena, mais bronzeada, tem o olhinho mais puxado, enfim, ela é bem diferente de mim. Quando sai nós duas, a gente já passou por algumas situações do tipo, a pessoa acabou de conhecer a gente e fala assim, ela é sua mãe? Ela é sua filha? Sim, é minha filha. Aí a pessoa olha e fala assim, mas nem parece. Aí isso realmente incomoda um pouquinho, mas como a gente conversa muito, tanto eu e a Naná quanto eu e o João, a gente conversa muito sobre essas situações, ela mesma já responde hoje, eu sou parecida com meu pai. E ali acaba a perguntação da pessoa. Eu sei que a pessoa faz sem querer, mas essas são coisas que a gente precisa falar e precisa conversar, porque senão isso nunca acaba. Quando a criança chega, uma das coisas que eu acredito que não seja legal é ficar remoendo a história. Então no seu dia a dia, vai trabalhar sobre outras coisas, vai falar sobre outras coisas, porque tem um momento que a criança chega e que ela não quer falar sobre o que ela passou. Ela quer daqui pra frente ser uma nova página da sua vida. Outra coisa legal que aconteceu e que é bacana a gente compartilhar, como vocês sabem, a Naná veio com 5 anos e o João veio com 2 anos e meio. A questão de onde vim e tal, eu achei que eu teria que talvez trabalhar com o João, porque como ele era menorzinho, talvez não ia lembrar, ou enfim. Mas um dia a gente tava sentadinhos e brincando, eu e a Naná e tal, e daí eu não lembro o que eu falei, não sei o que, e ela falou assim, mas eu nasci na sua barriga. E ela já tinha 5 anos. Daí naquela hora eu falei, meu Deus, o que eu faço? E aí eu tratei mais uma vez de forma natural, como é a essência da nossa família, tratar as coisas naturalmente. Então, mais uma vez falei, não, filha, você não nasceu na barriga da mamãe, você nasceu na barriga de outra pessoa que não pôde cuidar de você e que aí Deus te deu pra mim. Foi o meu presente. E pronto, acabou. Eu não precisei explicar o modo científico da coisa. Não, pra ela naquele momento era isso que precisava. Eu tinha um vestido que era bem comprido e ele tinha um forro por dentro e outro forrinho por fora. Teve vezes deles entrarem na parte da frente do vestido e falar assim, agora eu tô dentro da sua barriga, mãe, agora eu tô dentro da sua barriga. E uma psicóloga que nos acompanhava na época, né, que a gente foi atrás, ela nos disse que
que eles podem até entender que não vieram da gente, né? Que não nasceram da gente, mas a vontade era tão grande que a partir deles terem isso, eles realmente se sentiam mais parte, porque era uma coisa que eles queriam muito, terem nascido da gente. Então talvez não, foi naquele momento que a gente estava terminando de criar os laços. Então isso é muito importante, você ir observando o seu filho no dia a dia, observando o que está acontecendo. E isso, eu não falo só de filho adotivo não, isso eu falo de filhos em geral. Muitas vezes a gente não presta atenção nos sinais que os nossos filhos dão, nos sinais que eles falam assim, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí a gente tá naquela loucura do dia a dia e a gente não para pensar e para conversar e para falar, ei, volta pra terra aqui, o que tá acontecendo? Então é importante a gente trabalhar isso todo dia. Eu sei que é difícil, né? Mas uma coisa muito legal e que fez a diferença desde o primeiro dia que as crianças chegaram foi eles terem rotina. Então era uma rotina constante. Rotina de acordar, escovar o dente, porque era uma coisa que eles não tinham. Então esses costumes a gente foi colocando e inserindo neles. Claro que sempre respeitando, que é muito importante, né? Respeitando o espaço deles, respeitando a essência deles, né? A gente foi mesclando a nossa essência com a essência deles. Isso também é muito importante. Uma coisa que sempre vem à cabeça da gente em alguns momentos é, e se chegar num tempo, que agora os meus filhos são maiores e eles quiserem conhecer a família biológica deles? Não tem problema nenhum. O que a gente vai fazer? A gente vai atrás. Um tempo atrás a Naná comentou comigo e falou assim, uma amiga minha falou que se ela fosse filha adotiva, mas ela começou assim, do nada a conversa, que se ela fosse filha adotiva, ela gostaria de saber quem são os pais biológicos dela, né? Quem são as pessoas que colocaram ela no mundo e ver da onde ela veio. E aí ela parou. Aí eu falei assim, tá filha, mas e você? Você gostaria de saber? E ela respondeu que não. Não, porque minha mãe é você. Aí eu morri de amores. Eu falei, ai meu Deus, que coisa mais linda, porque só reforça aquele amor de mãe que a gente já tem, só reforça aquele amor de família que a gente já tem. E enfim, mas eu falo isso brincando, mas se realmente um deles quiser, não, eu quero ver, eu quero ir buscar, eu quero saber, a gente vai atrás, a gente vai conversar. A gente não sabe, né, como a nossa adoção foi toda feita através da justiça. Para tudo, então. Já que eu toquei nesse assunto, as adoções que não são feitas pela justiça, elas podem se tornar crime, porque não foi feito da forma certa. Então, para você não ter nenhum tipo de problema no futuro, não gerar nenhum tipo de problema para a criança, para o seu filho, faça tudo através da justiça, faça tudo através do legal. Não queira dar um jeitinho, que isso não é bom, hein? Isso não é bom e um dia a conta chega. Mas voltando nas nossas curiosidades do dia a dia, uma das coisas que a gente muito escuta, o que eles falam que a Naná não se parece, falam que o João se parece muito comigo. E é muito interessante, porque com a adaptação deles, a gente foi percebendo que as nossas características foram passadas para eles. Então, um jeito de rir, um jeito de falar, um jeito de gesticular. Então, galera, é isso. Eu quis contar um pouquinho de como é esse dia a dia, como são as coisas que a gente escuta, o que acontece. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, manda pra cá que a gente vai tentar responder na medida do possível e também o que está dentro do nosso dia a dia dessa vivência. Um beijo e até a próxima!